Já estamos aí gravando nosso vídeo. Então, galera, a gente está no episódio aí de número 2 de Histórias e Lutas. Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo, que está um pouquinho distante, mas sempre no coração, João Alfredo. Fala aí. E aí, irmão, tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo, na paz? E por aí? Que bom. Pô, aqui tá tudo sucesso, né? Estamos um pouquinho nervoso, mas tá tudo bem. É. Então, João, se apresenta aí pra galera. Quem é o João Alfredo? Porque se eu começar a falar, acho que a live toda não vai dar espaço, né? Vou falar. Meu nome é João Alfredo, sou faixa preta aí da GF Team. Tô treinando com o Júlio já desde 97. E tô aí, né? Abri a academia aqui nos Estados Unidos. Tem pouco mais de 2 anos que eu tô com a academia, mas tô aqui há 4 anos. E tô aí na guerra. Que bom, que bom. Você tá com quantos anos, João, hoje? Eu tô com, sei lá, mais. 36. Master 1? Master 1 ou 36. Master 2? Master 2. Tô com Master 2. 36. Boa. Então, cara, assim, vamos começar lá do início, né? Você já era faixa preta? Como é que era a sua vida aqui no Rio? Como é que estavam as tuas andanças em relação ao jiu-jitsu? E o que é que te fez chegar até aí? Conta um pouquinho aí da tua história. Faz um resumão aí bem bacana pra gente. Vou começar lá do início mesmo, então. Vou começar de Show, quando eu comecei mesmo. show. Eu comecei com 7 anos de idade de jiu-jitsu. Eu comecei com o Laerte, não comecei com o Júlio, com o Laerte Barcelos. Eu comecei porque minha mãe teve uma vez que eu demorei um pouco para chegar em casa, tava demorando para chegar em casa, aí minha mãe resolveu, tipo, ir no caminho do colégio na hora que eu saí, e ela viu um garoto lá mais velho que eu da escola, tipo, me dando uma gravata por trás, né? Aí ela resolveu procurar alguma coisa, aí descobriu que tinha lá jiu-jitsu na área, aí me colocou. Colocou eu, meus irmãos e o Gabriel, né, meu primo. Aí tô aí até hoje. Em 97 troquei, né, de academia. Fui lá pra Gama Filho, porque eu recebi bolsa de estudo. Aí tô com o Júlio desde então. Show. E no Rio eu era advogado, aí eu me formei na Gama Filho, fiz o ensino fundamental lá, a 8ª série. Ensino médio eu fiz técnico, não fiz lá, mas continuei treinando com o Júlio. Faculdade eu fiz lá com bolsa. Me formei advogado, comecei a exercer a advocacia e nunca parei de treinar jiu-jitsu com o Júlio. E comecei a dar aula também lá no centro, como eu trabalhava no centro, né? Uhum. Como advogado, estagiário. Primeiro estagiário, eu já dava aula lá, e depois advogado, continuei dando aula. E chegou uma época que a situação começou a apertar lá, né? Um monte de gente sendo demitida, eu fui demitida. Eu cheguei pro Júlio e falei: Júlio, se tiver alguma oportunidade aí para fora do Brasil, eu tô a fim de arriscar. Aí surgiu a oportunidade para vir para cá e eu vim. Show. E você tá onde aí hoje? Eu tô em Minnesota. Minnesota. É. Maneiro. E aí tá trabalhando full time com jiu-jitsu, Full no time com arrastou a jiu-jitsu. família, É feliz da isso, vida. isso aí. E na guerra, né? Que sair do Brasil do zero e levantar aí um trabalho e solidificar o trabalho é um pouquinho complicado, né? Eu ainda tô no início aqui, né? Minha academia, se for para pensar, é nova, tem 2 anos. Eu tô aqui 4, eu dava aula em uma outra academia e agora eu e o Zé e mais um sócio nosso aqui, o Rodrigo, a gente abriu a nossa própria. Então, tem 2 anos de academia, é nova. Sim, sim. E muito desafio, né, João? Porra, pra caramba, muito. Principalmente agora, com essa pandemia aí, então, Nossa. Mas tendo que a a gente gente vai vai chegar chegar lá. nessa parte, a gente vai chegar nessa parte. Eu queria compartilhar aí com a ideia da galera do pontapé inicial, né? Uhum. Tipo, você vivenciou esse momento, tipo, de sair do Brasil, pintou a oportunidade e, tipo, chegar numa terra diferente, com a dificuldade de linguagem, com a É. dificuldade cultural. Conta um pouquinho aí de encarar essa barreira, de encarar essas dificuldades. Como é que foi aí para você isso tudo?
Pô, no início foi muito difícil, porque assim, eu sabia o básico do inglês. Eu fiz curso no Brasil, mas cheguei aqui eu vi que não, não serviu de quase nada. E a minha esposa, né, a Vanessa, ela me ajudou muito aqui quando a gente veio. Porque ela já falava inglês fluente, então ela foi me ajudando. Mas eu quebrei essa barreira da língua, comecei a aprender mesmo quando ela ficou grávida da nossa primeira filha, né, da Joana. Porque aí ela parou de ir pra academia direto, né, comigo, porque às vezes ela enjoava, não sei o quê. Aí eu vi naquele momento, não tem ninguém para traduzir para mim, não tem ninguém para me ajudar, agora ou nunca. Aí que eu comecei a falar melhor o inglês. Eu também fiz, eu fiz curso, que eu entrei na escola aqui, que tem escola para estrangeiro. É de graça, eu fiz a escola por 6 meses e aprendi mais, me dediquei. Falei, não, tem que saber falar, porque desde que eu vim para cá, a minha ideia era sempre abrir uma academia minha. E Uhum. para isso eu tinha que estar dominando a língua para saber negociar tudo que tem que negociar, ver tudo que tem que fazer. Então, é isso. E eu ainda tenho que aprender muito, mas É. foi difícil. No início foi difícil, por quê? Foi difícil por causa da língua, foi difícil por causa da cultura, que é totalmente diferente da nossa. E essa dificuldade foi grande, porque, tipo, aí a gente se abraça, aí a gente vai na casa de todo mundo, a gente sabe como é que é. Brasileiro é muito receptivo, e aqui o pessoal é muito mais reservado. O pessoal não tem essa coisa que o brasileiro tem de ficar junto, não sei o quê. Então, eu senti um pouco essa. Sim. Sinistro. Cara, aí me bateu essa dúvida aqui. Você começou a falar, eu voltei lá 12 anos atrás, quando eu tava, era faixa marrom ainda, e a gente estava inaugurando a Pro Combat, do desafio que é olhar para frente assim, enquanto gestor, né? Que naquela Uhum. época eu não queria aceitar de maneira nenhuma. Já era difícil sem a barreira da língua, sem o processo de solidão de uma terra nova. Tipo, não tinha tantas barreiras assim. Como é que é esse processo de negociação nos Estados Unidos? É muito diferente no Brasil? O trato legal, você que também é da área de direito, mudou muita coisa? Você teve que reformular, você teve que reaprender muita coisa? Como é que foi essa parte? Como é que está sendo, né, na verdade? Não, eu tenho que aprender todo dia. São leis totalmente diferentes, é tudo diferente. E a gente, quando eu vim para cá, né? Eu estava na outra academia dando aula. Aí o momento que eu comecei a pensar em abrir a minha própria academia foi o momento que o meu ex-patrão me deu indícios de que ele ia me demitir. Aí eu falei, aí eu sentei com o Zé, aí tinha um amigo nosso que morava aqui, ele tá hoje na Inglaterra. Sentou comigo com o Zé, falou: olha só, eu tenho dinheiro para investir, se a gente quiser começar, se vocês quiserem abrir academia, eu tenho dinheiro para investir. E vocês entram com o jiu-jitsu, óbvio. Aí a gente sentou, viu todo o trâmite legal, viu tudo que tem que fazer, tipo, para você abrir academia aqui, tu tem que ser seguro, a gente viu o seguro, a gente viu o preço dos tatames, a gente negociou o preço dos tatames com marcas diferentes. Isso aí é que nem no Brasil. A gente negociou. Foi numa marca, viu, foi na outra, ó, esse aqui ofereceu isso, tem como cobrir, foi na outra, olha só, essas duas marcas me ofereceram isso, tem como cobrir. A gente chegou a um consenso numa marca que deu um valor legal pra gente, a gente foi negociando. E a parte burocrática aqui foi relativamente fácil. Foi só ir lá, preencher o papel, assinar, pagar e tá bom, já criou a empresa, aí depois é só montar a academia. Acaba a sensação que a gente tem é que parece que a parte burocrática aí é uma coisa mais objetiva, né, do que aqui no Brasil, né? Para você abrir empresa é muito simples, tipo, é simples, é só você ir lá, preencher um papel, uma folha. Tu preenche uma folha, paga, assina, paga, dá lá e já tá ok. Se não tiver nenhuma empresa com o mesmo nome, tá ok. Aí tá aberto. Aí que vem, aí depois as outras coisas que são mais complicadas. Aí tem que ver tudo da academia, né? Como você sabe. Aí tem programa, programa pra controlar aluno, mensalidade e tudo, né? Até Essa parte que eu ia anotei aqui. acabar perguntando agora, que a gente saiu da parte burocrática e para a parte de relacionamento humano. Uhum. Qual, quais os dilemas que você enfrentou, né? Tipo,
apresentar o jiu-jitsu para uma comunidade que não conhece, não te conhecia, né? A parte de fidelização de cliente, de cuidado, de manutenção com os clientes. Como é que você tem lidado com isso daí? Então, isso eu bati um pouco de cabeça, assim, bati não, mas assim, a gente conversou um pouco sobre isso, até a Vanessa conversou muito comigo. Tipo, não tem que ser assim, porque eles são diferentes aqui, eles não são que nem o brasileiro, muito junto, e eu sou de tocar, eu sou de brincar. Ela tem que ter cuidado com isso, blá blá blá. Mas eu, como sou cabeça dura, continuei sendo eu mesmo, como sempre fui no Brasil, com você, com todo mundo. E eu falei: "Ah, eles se é jiu-jitsu brasileiro que eles falam aqui, Brazilian Jiu-Jitsu, eles têm que se adequar ao nosso jiu-jitsu, não a gente tem que se adequar a eles". Então, eu continuei dando a mesma aula que eu dava no Brasil, eu dou aula aqui. Claro que eu melhorei muita coisa. Eu não fazia, não sei, depois, como você tinha me mandado, vai chegar nessa parte, mas, tipo, eu não fazia planejamento, fazia nada, só chegava, dava a aula lá que eu tinha e acabou. É óbvio que eu fui melhorando, Uhum. mas eu mantive minha essência de como eu sou e eu falo: "Ah, se a pessoa entrar aqui e gostar do jeito que é, porque tem que ser assim, a pessoa vai ficar". E foi assim que eu fui construindo, e o Zé pensa do mesmo jeito, e foi assim que a gente foi construindo aqui nossa academia e o pessoal foi se fidelizando. E hoje em dia, tipo, o Júlio até veio aqui, o Júlio brincou aqui falando assim: "Pô, eu nunca vi isso aqui na América, o pessoal, tipo, acaba o treino e o pessoal fica aqui conversando um tempão no tatame, não vai embora pra casa". Pô, nas outras academias que eu vou, acaba o treino, o pessoal vai embora. Aqui não, o pessoal fica conversando e eu acho que é basicamente isso, que eu tento fazer isso, eu tento criar aquele ambiente de família aqui. Sim, É. maneiro. É até a parte do planejamento de aula, essa resenha, né, dentro da nossa equipe. Pior que é Aí mesmo, tem que ter. fica até mais fácil, né? Porque como a gente além de amigo pessoal, a gente defende a mesma bandeira, né? Uhum. A gente acabou vivenciando esse conceito, né? Esse momento da aula, que é a resenha, e que, enfim, eu acho que é uma marca muito forte da nossa equipe, né? É, verdade. Eu Caraca, eu eu até vi já, eu já visitei outras equipes e até vi que tem também isso, mas não são todas. é Essa é verdade. bem forte nossa, nossa toda academia da Jeff Team que tu vai, tu vê isso. Então, é a marca nossa mesmo. Show. João, antes da gente partir para essa parte aí de treino, de planejamento, etc., me conta um pouquinho dos erros que você cometeu aí em relação a gestor. E eu falo isso tudo porque justamente a ideia do nosso podcast, do nosso canal, né, é ter esse mix. Eu acho que a gente, enquanto professor e quanto parte da GFT, a gente tem que compartilhar essas ideias, né? E as ideias acabam abraçando outras bandeiras, né? Você que é um cara que já está aí um certo tempo, que já está consolidado, você olha para trás, você deve ter batido em algumas teclas que você julga errado, né? Uhum. Conta aí um pouquinho dessas teclas aí que você acha que é bastante comum no erro do professor que sai do Brasil e que vai tentar a sorte aí nos Estados Unidos. Cara, essa pergunta eu fiquei um tempão aqui pensando, falei: "Porra, é difícil de responder". Porque, tipo, às vezes você comete erro e você nem viu, passou batido o erro. Sim, Mas, por exemplo, um erro da assim, com relação à academia mesmo, uns erros que a gente comete e que a gente vai se adequando, é tipo, um exemplo, coisa de material para venda. Nossa, quantidade, quanto tem que comprar e como que a gente calcula isso? Porra, tem material que tá, tipo, lá na academia já tem 1 ano e a gente não conseguiu vender. E tem material que, tipo, sai muito rápido, mas aí, tipo, esses erros, eu acho que valeram pra gente começar a aprender, entendeu? Tipo, com esses erros: "Ó, a gente já viu que isso aqui não dá certo, a gente já viu que isso aqui a gente tem que fazer de um jeito diferente", sim. entendeu? Eh, O próprio ato de observar os erros já é por si só um é, esse diferenciador. Tem esse muita da gente que não enxerga durante anos hum, os erros que cometem, né? esse da venda de produto foi, tipo, O clássico. e a gente errou muito, muito, não só de, tipo, kimono, rash guard, né, lycra, os produtos mesmo, daqueles que agora tá todo mundo tá aqui,
aqueles produtos CBD, tudo. E umas paradas, às vezes, umas paradas que a gente acha que não vai vingar, não vai sair, tá saindo muito. Tipo, uma parada boba e que sai muito, vende muito, é sabonete, aquele do Amber Soap. O pessoal compra muito aquilo. Eu falei, gente, eu achei que não fosse vender isso aqui, o pessoal vende muito, compra muito isso aí. É o tipo de coisa que eu vivia me perguntando, né? Fala, cara, como é que pode alguém querer comprar uma parada dessa? Uhum. E não é a primeira pessoa que me fala que isso vende muito, né? Vende. Outra coisa que tá vendendo muito aqui na academia é tape, né? Esparadrapo. Aqueles que vendem aqui. Porque aqui não é que nem no Brasil, a gente tem uma facilidade de comprar aqueles rolos grandes. Aqui não tem. Mas aí o pessoal compra, a gente bota na academia para vender, compra. Agora, umas paradas que não vende muito, você tem que saber a estratégia de quanto pedir, qual tamanho pedir, tipo camisa, essas coisas. Pelo menos aqui na minha academia não sai muito, não. E você compartilharia isso com a gente? Qual a estratégia que você usa para você identificar essas paradas? Como é que você faz isso? Não, então, com relação à camisa, a gente está agora, toda vez que a gente vai lançar alguma coisa, a gente lança pré-venda. Então a gente não pede as camisas, a gente já sabe quando vai demorar para chegar. A gente lança uma pré-venda, que aí a galera que vai comprar na pré-venda vai pagar mais barato. A gente já vai saber quanto que a gente tem que pedir ali, que já está vendido. Aí os extras, a gente pede os tamanhos que saem mais com os erros que a gente aprendeu antes. A gente viu quais os tamanhos que saem mais e a gente pede um pouquinho a mais desses tamanhos e não pede os tamanhos que nunca saem. Entendeu? Uma outra coisa que a gente viu que não sai é, tipo, a gente fez camisa para criança e não saiu quase nada para criança. Então, tipo, os pais acho que não compram muito para criança, mas adulto compra bastante. Pelo menos aqui. Eu acho que isso difere de academia para academia, de estado para estado, entendeu? Sim, Na claro. minha, na minha academia aqui, infelizmente ainda não sai muito isso para criança, mas também a gente não fez muito produto para criança ainda. É. Eu fiz até essa pergunta, de fato, para ser um exemplo real, né, cara, de Uhum. como a gente precisa expandir os horizontes, ter uma observação aí em relação aos nossos clientes, aos nossos alunos, e ter essa visão de gestor, né? A gente tem que conseguir diferenciar muito isso. Agora, uma parada que eu não posso deixar de falar é que, tipo, com relação à gestão de academia, eu e o Zé, a gente tem muita sorte, porque a gente não precisa se envolver muito, a gente pode ficar focado mais na parte de treino, porque a Vanessa faz essa parte toda burocrática, então, tipo, e ela faz muito bem. Então, se alguém for abrir uma academia, puder ter alguém para fazer essa parte burocrática e não te sobrecarregar, porra, muito bom, porque você pode focar, tipo, quase que 100% nas aulas Sensacional. e dar uma aula de qualidade. Sensacional. É óbvio que nem todo mundo pode ter isso de início, mas se tiver alguém de início, é o fundamental. Caraca, maneiro. Então vamos para a parte da aula. Me fala aí esse desafio que é organizar os treinos aí dentro da tua academia, né? Acredito que até pela própria cultura ser muito diferente, né? A gente ouve muitas pessoas falando que o norte-americano quer saber o tempo em cada faixa, o que tem que fazer para se graduar, etc. Quais são esses desafios aí que você enfrenta nesse processo de organização de aula? Então, a nossa com relação à organização de aula que eu faço, no início a gente não tinha muito aluno, então a gente foi muito rápido quando a gente abriu a primeira vez, que a gente abriu no espaço de CrossFit, então foi muito rápido. Então eu dava aula, tipo, era só eu, o Zé dava aula, vinha só para dar aula para as crianças um tempo depois, porque ele dava aula em outra academia. Então basicamente eu fazia na minha cabeça o meu planejamento e dava minha aula. Aí depois que a gente abriu o novo espaço, que foi maior, a gente abriu vários horários, começou a crescer, aí eu tive que me organizar e me readaptar um pouco mais. O norte, essa parada de faixa é engraçado. O pessoal fala isso, mas aqui na academia eu posso dizer que 10% dos alunos
que me questionam isso, É com mesmo? relação à faixa. 10%. Porque desde o início, quando o pessoal vem e quando vem saber o que é o jiu-jitsu e como é que a academia funciona, a gente sempre fala que aqui não tem, eu não faço, é de cada um, né? Eu não faço exame de faixa, nem eu nem Zé. Uhum. E a gente fala que para o aluno se graduar, a gente vê gradativamente o desempenho dele na aula, tanto desempenho fazendo posição ou desempenho treinando, a assiduidade, a gente vê vários fatores. A gente nem gosta de passar tudo pro aluno que a gente vê, entendeu? A gente Uhum. passa o básico, mas a gente vê várias coisas nos alunos e eles às vezes acham que a gente não tá vendo. Eu vou dar um exemplo simples. Eu tô lá na aula, tô dando aula, aí na hora do rola, eu vou rolar também, né? Não sei o quê. Aí eu rolo, não sei o quê, com os caras, mas eu fico observando. Tipo, é aquele rola que eu rolo, mas eu fico prestando atenção nos outros. Aí Ali você entra no padre, né? teve uma vez que acabou o treino, não sei o quê, aí teve aquela resenha no final. Aí um aluno falou assim: pô, tu nem viu eu rolando. Aí eu falei: vi sim, ele viu nada, não sei o quê. Blá, blá. Falei: vi, tu rolou com fulano de tal e eu vi que tu pegou ele no triângulo. Ele, mas tu tava rolando. Eu falei: mas eu tenho que prestar atenção nos outros, né? Mesmo eu rolando, eu presto atenção. Eu presto atenção, eu vou olhando daqui, vou olhando dali. E, tipo, eles não questionam muito essa parte. E com relação ao planejamento. Agora eu me perdi aqui. Falar do planejamento de aula, né? Que você tava Isso. falando? É que você saiu daquele espaço menor, que tipo, você tinha um contato maior, você Isso. conseguia detalhar cada desenvolvimento de cada aluno, você teve que ir para um espaço maior e teve que começar a se organizar mais. Isso. Aí, por exemplo, hoje em dia, vou até falar agora de hoje em dia, a gente tem 2 tatames na academia, a gente às vezes tem 2 aulas simultâneas. Aí eu dou uma aula, o Zé dá outra, e a gente faz um planejamento, pelo menos para dos adultos, a gente está fazendo um planejamento muito. De criança é o Zé que dá, só o Zé que dá de criança. Eu comecei a dar agora para o Teens, que é de 12 a 15 anos também. A gente abriu um novo horário, não tinha. Mas como cresceu o número de crianças, a gente começou a dividir. E a gente, para adulto, a gente já está fazendo há um tempo isso. A gente senta e vê, ó, semana que vem a gente vai trabalhar. As 2 próximas semanas a gente vai trabalhar guarda-aranha. Aí eu vou com o Zé na academia, a gente grava as posições que a gente vai mostrar, posta no canal nosso do YouTube para os alunos verem, a gente divulga para eles, ó, semana que vem a gente vai trabalhar isso, as 2 próximas semanas. Eles já sabem qual posição vai trabalhar, e na aula a gente explica mais detalhado, porque o vídeo a gente só mostra a posição sem explicar. Aí na aula a gente explica a posição e depois a gente passa mais, né? A gente explica as posições que a gente mostrou no vídeo e mostra mais coisas. Uhum. E aí essa parte é que a gente que eu particularmente gosto disso e passo para os alunos, é que o Zé explica com os detalhes deles e eu explico com meus detalhes, e todo mundo tem um detalhe diferente. Sim. Aí eu sempre passo isso para os alunos, eu falo: "Olha só, a gente vai ensinar a posição, eu vou ensinar com um detalhe diferente, o Zé vai ensinar com um detalhe diferente, e eu tenho certeza que todo mundo pode fazer essa mesma posição independente do teu tipo de corpo, se você é mais pesado, mais leve, você vai se adaptar para fazer essa posição do seu jeito". E eu falo para eles, falei: "O jiu-jitsu, eu gosto de jiu-jitsu porque você pode fazer todas as posições, você pode adaptar para o seu tipo de corpo. Você não pode chegar assim: 'Ah, não, essa posição, ah, não vou fazer isso não'". Tipo, é um exemplo, berimbolo. Aquele movimento do berimbolo, aí os gordinhos falando: "Eu nunca vou fazer isso". Eu falei: "Ah, não, vocês vão fazer, vocês vão fazer". E teve um dia que o gordinho lá fez, eu falei: "Viu?". Ele: "Caraca, consegui". Eu falei: "Você adaptou para o teu jogo, para o teu corpo e você conseguiu fazer. Não é uma coisa que vai ser do seu jogo, não é uma parada que você vai fazer se você for querer competir ou treinar aqui. Você não vai querer fazer isso tudo, mas você vai saber fazer, e se um dia você quiser quando você virar um faixa preta, quiser ser um professor e dar aula, você vai saber ensinar. Você vai saber como você adaptar para o seu corpo e ensinar para os seus alunos". Então, tipo, eu tento passar isso para os alunos, e a nossa didática é essa, né? Que a gente faz os vídeos e mostra para ele, mostra um pouco mais. Show. E a gente quer implementar isso para as crianças que ainda não têm, né? Porque tem aquela coisa também, a criança, nem todo mundo vai ter acesso à internet, depende do pai para ver, então a gente não sabe se
Isso é uma boa estratégia, né? Uma boa estratégia não para criança. Então, esse daí você já entrou já no primeira parte, que são os desafios. Qual o desafio que você está enfrentando aí nesse processo de planejamento, João? A parte assim que você está complicada, tipo essa que você acabou de falar. A gente não conseguiu chegar no denominador comum, num consenso em relação à ferramenta YouTube para minha aula com as crianças. Uhum. Quais são os outros desafios que você tem? Cara, o desafio, acho que mais é a aceitação, né, dos alunos. Quando a gente começa a mudar as coisas ou criar uma coisa nova, se vai ser aceitável ou não para os alunos. Por exemplo, agora que a gente está tendo que se reinventar com essas aulas online, tipo, eu ainda não me acostumei. Eu acho que eu nem vou me acostumar, não sei. É bem Mas difícil mesmo. é bem difícil e, tipo, você tem que estar constante. A minha ideia mesmo é tentar o máximo que as pessoas fiquem motivadas, né? E a mesma coisa sem estar com pandemia, a mesma coisa. Na aula, a minha maior preocupação não é só passar a posição, mas que eles continuem se motivando na aula. Acho que esse é um desafio, acho que é o maior desafio, né? Que você conseguir fazer com que o teu aluno fique motivado diariamente. Sim, com certeza. Acho que esse é o grande desafio. Aí, para isso, a gente tem que ficar se reinventando todos os dias, porque se a gente tiver ficar dando a mesma aula sempre, sem coisas diferentes, acho que ficar na mesmice, ou às vezes o aluno pode achar agora tá chato, tá a mesma coisa. Então, eu, eu sempre, o que eu inovo muito é na parte do aquecimento. Às vezes eu passo aquecimento até para adulto com brincadeira, faço umas paradas tipo disputa, aquelas disputas que a gente fazia de grupo, um contra o outro, e vou fazendo umas brincadeiras assim, o pessoal gosta, se amarra. Que maneiro. Eu Que vou ma- me reinventando no aquecimento. Eu não gosto de fazer o mesmo aquecimento sempre. Eu faço o mesmo aquecimento sempre na aula de fundamento, que é a aula de iniciante. Aí eu Uhum. faço, porque é um aquecimento diferente, é um aquecimento voltado para os movimentos básicos do jiu-jitsu. Saquei. Hoje aí na tua academia você tá como? Você falou aí que tem essa aula de fundamentos, né? E como é que É, você está dividindo assim o perfil de então, cada um? então, a gente viu onde tinha mais. A gente viu qual era a procura maior. Então, a gente tem mais aulas de manhã. A gente tem aula às 6 horas da manhã, a gente tem aula 9 horas da manhã, a gente tem aula meio-dia, aí a gente tem aula 4h30, 5h30 e 6h30 às 8. Aí, de manhã, a procura não é tão grande, então não tem como eu dividir a aula, tipo, fundamento, avançado, intermediário. O intermediário aqui a gente ainda não tem na academia. A gente ainda não tem público para fazer uma de iniciante, intermediário e avançado. Mas a gente tem de iniciante e avançado. Mas As, pa- ainda as, seria fundamentos. então, aí a parte da manhã toda não tem isso, é todo mundo junto. Qualquer um que entrar, se for um faixa branca, primeiro, que nunca treinou, e um faixa preta, eles vão treinar na mesma aula. Só que Uhum. como a aula é pequena, dá para eu dar atenção para todo mundo diferente, entendeu? Mas a gente sempre, quando a pessoa vem aqui que nunca fez jiu-jitsu, a gente sempre recomenda. Começa com a aula de 5h30 às 6h30, todo dia, porque é aula de fundamento, é onde você vai aprender a teoria, vai aprender a parte fundamental, né? O Uhum. beabá. E eu não restringo essa aula só para faixa branca. Qualquer um pode fazer. Então, às vezes, tem faixa roxa fazendo essa aula, entendeu? E, Tipo suporte, né? é, Uma aula de revisão, né? uhum, e a galera gosta. Então, todo dia de 5h30 às 6h30 da noite tem essa aula. Aí a outra aula de 6h30 às 8 aí é a aula que a gente fala que é a aula normal, que é de avançada. É que tem a parte aquecimento, parte técnica e rola. Essa aula de fundamentos não tem rola, é só aquecimento e posição. E Maneiro. tipo, a aceitação tá sendo muito boa. A aula tá ficando relativamente cheia e a gente faz, às vezes, essa aula normalmente é no tatame pequeno e no tatame grande fica a aula de criança. Mas às vezes, quando a aula de criança não tá tão cheia e a aula de fundamento tá muito cheia, eu tenho que pedir pro Zé pra trocar. Eu falei, Zé, vamos trocar de tatame. Porque a aceitação tá sendo muito boa. O pessoal tá gostando dessa aula, então
é uma parada que vingou bastante eu dividir. E que no Brasil não tinha isso, né? Quando eu dava aula aí. E quando eu treinava aí, não tinha essa divisão. É É, todo mundo junto e todo mundo junto. eu acho que ainda hoje existe uma resistência muito forte, né? E isso tá Da, sendo. de uma galera, né? Tem. Tem esportes que já estão colocando isso, mas Uhum. não é tão habitual ainda da gente ver escolas com essa diferença, né? E eu não tenho. Como é que se fala? É, ai, fugiu a palavra aqui. Vergonha, vamos dizer assim. Não é vergonha, mas de falar que, tipo, eu aprendi isso, assim, o que me deu um estalo nisso aí foi o Fábio Gurgel, Sim. por um Ele lado, por um faz lado muito essa empresarial. regra. É. Sim. E você acha que dá certo essa divisão? Você Dá, consegue na academia, melhorar na isso? minha academia dá muito certo. E quando essa galera que faz aula de fundamento depois migra para outra aula, começa a fazer, que aí eu falo, ó, se você quiser, eu chego para a pessoa e falo, ó, se você quiser fazer outra aula, você já está apto para fazer outra aula. Você pode fazer as duas, continua nessa aqui e faz a outra depois, que é sequente, né? É uma sequência. Uhum. E a galera que começa a migrar, tipo, eles entendem mais a posição que eu tô passando lá, que é uma posição com mais detalhes, eles começam a pegar melhor, porque eles já têm os movimentos básicos já, tipo, perfeito, vamos dizer assim. Não perfeito, mas, tipo, já sabem os movimentos básicos do jiu-jitsu. Já está meio que mecanizado, né? Já tem um Uhum. entendimento prévio da posição. Exatamente. Então acaba melhorando para a gestão da academia, né? Porque a gente Uhum. consegue ofertar novos horários e até treinos diferentes. E aí também melhora também o processo de aprendizado do aluno, né? Uhum. Maneiro. João, Ah, agora. só um detalhe, só uma curiosidade, né? Uhum. Aí, por exemplo, no Brasil, a aula vai até, às vezes, na academia, vai até 10 horas da noite, né? Aqui vai até 10 e Aqui, meia. alguns estados aqui também deve ter isso. Aqui nos Estados Unidos, tipo, a última aula acabou 8 horas da noite. Se eu tiver um outro horário, vai ficar super vazio, o pessoal dorme cedo aqui. É a parte da leitura cultural, né? Uhum. Tem que estar atento a essa É. parte mesmo. Uhum. Mas vamos lá. Você ainda é competidor, você, Às vezes. você curte ainda você ainda tem aquela energia de competir, de bater peso, de treinar, Uhum. né? Aquela rixa saudável com os adversários, né? Que te Uhum. joga para frente, motiva. Como é que isso reflete aí dentro da sua academia hoje? Você já tem um time de competição? Você não tem? Como é que você visualiza isso daí para os seus alunos aí nos Estados Unidos? Então, os alunos gostam de ver quando o Zé e eu a gente compete, os alunos gostam. Eles Uhum. sempre ficam perguntando: "Ih, vai competir quando? Vai lutar quando? Qual o próximo campeonato?" Eles gostam de assistir, acho maneiro isso. Meus alunos, eles gostam de competir, assim, tem muito aluno que gosta de competir aqui, um campeonato aqui por aqui, né. Mas eu ainda não tenho aquele time forte de competidor para competir as grandes competições. Eu tenho muito poucos e eu quero que mantenha assim. Mas eu tô Você brincando. acha que consegue manter assim? Não sei, eu não forço ninguém a Eu competir. percebo que é escalonado, né? Tipo, a gente coloca, o cara quer fazer aquela competiçãozinha para sentir Uhum. adrenalina, começa a tomar gosto. Não, Daqui você pisca, o cara tá no brasileiro, falando, tirando o passaporte, querendo ir pro Mundial. eu não forço ninguém, mas eu falo que é importante os alunos pelo menos participarem de uma competição para ver como é que é, Uhum. entendeu? E para sentir aquela adrenalina que é uma parada diferente. Então, mas eu não forço ninguém, eu falo: "Ó, vocês competem se vocês quiserem, vai ter essa competição aqui, não sei o quê". E eu faço uns treinamentos extras, vamos dizer assim, perto de competição, quando vamos dizer, o Pan-Americano, o Mundial, um campeonato que a gente acha que é grande daqui, que é importante, que tem uma galera que vai, a gente começa a fazer uns treinos extras, tipo 1 mês e meio, 2 meses antes da competição. A gente bota uns treinos, às vezes até domingo, e domingo fica assim, umas 15 cabeça treinando junto lá no domingo. Aí eu faço treinamentos extras, mas eu ainda não tenho aquela: "Ah, eu vou botar todo dia", que nem aí, 2 horas da tarde. Se eu botar 2 horas da tarde aqui, vai aparecer 2 aqui no máximo, porque a galera trabalha.
Eu acho que aqui eu tenho uma atleta mesmo que ela só estuda e treina, não trabalha. E os pais, tipo, dão suporte. Então essa eu posso falar que ela é atleta, ela tá fazendo dieta, eh, ela faz dieta acompanhada aqui com a esposa do Zé, ela faz preparação física, ela treina todo dia, faz posição, faz tudo. Essa eu posso falar que é atleta, mas a gente tem um grupo de competidores que gosta de competir. Aí E é, nesse grupo e com essa atleta, como é que funciona aí na aula, propriamente dito? Eles estão inseridos na aula, eles têm um treino então, eles específico para eles? eles estão na mesma aula. Eu faço esse treino específico assim, à parte, às vezes, mas eles estão inseridos na mesma aula. Mas quem eu sei que compete legal, na hora do rola, do treino, eu meio que seleciono, ninguém vê, mas eu meio que seleciono. Tipo, eu falo: "Olha só, você, ó, vai com aquele ali, depois com aquele ali. Ó, você vai com aquele ali, depois aquele ali". Então eu seleciono mais ou menos os treinos, e quando não tem ninguém para eles treinarem, assim, e aí sobra um menos graduado, que eu sei que eles vão, eu falo: "Olha só, você vai treinar com ele, mas faz assim, assim, assim. Foca mais aqui, ó, foca mais na sua exemplo, na sua meia guarda. Você vai fazer só meia guarda com ele lá, entendeu? Ele é novo, tu não vai forçar a finalizar nem nada. Então eu vou auxiliando todo mundo. Eu consigo fazer isso e não deixar, tipo, jogado e o pessoal acabar atropelando um e desestimular aquele cara, entendeu? Então eu tenho essa preocupação de não deixar acontecer isso. Mas eu ainda não tenho como formar um horário específico só para competidor, entendeu? Saquei. E eu treino na aula mesmo, quando dá. É isso que eu ia perguntar agora. E você, cara, como é que você faz para se organizar? Tipo, Eu treino, tipo, quando eu o treino. estou no Mundial de Master, tipo, aceleradíssimo, com a cabeça, pô, meu irmão, tem que fazer isso, não tem que. Tipo, saindo de uma vitória, eu falando, valeu, João. Pô, que valeu o quê, cara? Dei mais isso. Calma aí, cara, tá tranquilo, foi Não, mal. Como é que você então, faz isso daí, cara? eu foco, quando bom, vamos dizer, vou lutar o Mundial de Master, eu foco muito na minha preparação física, porque eu acho que o meu jogo é muito explosivo, sempre foi. Eu tô ficando velho, eu tô começando a ficar um pouco mais lento, mas eu não consigo trocar minha essência, não consigo trocar meu jogo. Então, tipo, eu tenho que focar na minha preparação física. Eu fazia CrossFit, como a gente trocou de academia e aumentou, eu fiquei meio que sem tempo, mas aí tem um aluno meu que ele é formado em um monte de coisa aqui, aí faz negócio de kettlebell e preparação física, ele começou a fazer minha preparação. Eu fiz contigo primeiro, para Uhum. começar a me preparar, aí depois comecei a fazer com ele preparação física, aí eu faço com ele, e agora, É bem difícil, né, cara? é, e agora eu tô arrumando, eu arrumei, agora que eu tinha arrumado tempo pra voltar pro CrossFit, porque quando eu fiz CrossFit me ajudou muito no jiu-jitsu. Sério? Uhum. Aí Cara, quando eu que bom, porque, tipo, você é um dos poucos caras que abre a boca pra falar uma parada dessa, né? eu Porque falo, não tenho vergonha não, eu falo, porque eu ia pro CrossFit, eu não ficava que nem um maluco, que nem os caras lá, tipo: "Caraca, não, eu tenho que pegar esse peso todo aqui". Eu não, eu pegava o peso que eu sabia que eu ia conseguir, que eu não ia me machucar, e focava no, eu falava: "Não, eu tô fazendo isso aqui". Eita caralho, derrubei o celular. Eu tô fazendo isso aqui para melhorar meu condicionamento físico pro jiu-jitsu, eu não quero me machucar, então eu pegava o peso que eu queria, não queria aumentar muito de peso. E é óbvio que com o tempo, óbvio que você vai querendo aumentar, mas eu não ia de maluco pegar peso pesado não. Então me ajudou muito, meu condicionamento físico, minha força explosiva, tipo, eu gostei. Aí eu arrumei agora tempo para voltar e deu esse problema todo aí. Então eu foquei muito na minha eu foco muito na minha preparação física, e o treino é quando dá, tipo, eu rolo lá na hora do rolo, eu rolo. Quando nos treinos de domingo, e nos extras que eu faço só para competição, se eu for competir, eu eu começo a treinar também, fazer posição, então passo muito drill, e eu forço a mim mesmo para fazer os drills, uhum. e eu vou levando, mas tipo, é hobby pra mim, né, a competição agora. Competição, competir é hobby, eu só vou, sempre foi na verdade. Eu nunca me cobrei muito.
Porque eu acho que a gente veio de uma galera que fazia disso um momento de lazer, né? Uhum. A gente, há um tempo atrás, eu conversando com o Boquinha, ele acabou falando isso, né, cara? E o Gogó alimentou ainda mais isso. Hum. Tipo, com palavras diferentes, os dois falaram a mesma coisa, né? Tipo, cara, você tem que voltar a competir porque a gente curte estar lá na área de aquecimento, vendo nosso adversário, falar com a galera, tá naquela adrenalina. Mas é verdade. Tipo, a gente meio que cresceu Uhum. com esse jiu-jitsu, né? Hoje tá com uma pegada um pouquinho diferente, nada contra, né? Mas acho que a nossa geração cresceu muito, muito com essa parada. Todo final de semana tá junto, e tá em competição, e tá viajando junto, e tá tendo bons momentos, boas histórias, né? Pô, tem bastante história que a gente tem, né? Pô, Pô, pode crer. lembro até hoje daquela nossa viagem lá para São Paulo de carro. Eu, você e Pedrinho, lembra? Jesus amado. Nem fala desse cara, bicho, que dá. Eu tô até arreado assim no banco, ó. Ele vai ficar com o velocímetro, eu já tô até me segurando aqui na cadeira, né, bicho? Pô, muita loucura. Mas vamos voltar aqui. João, você já falou da tua parte de gestor, já falou da tua parte de professor, já falou da tua parte de atleta. Conta pra gente um pouquinho de como você se organiza com relação a isso tudo. Como eu me organizo com relação a isso tudo. É, porque, pô, você tá na academia, você se divide em três, né? Você, por mais que a Vanessa esteja aí te ajudando na parte burocrática, você também tem que ficar de olho, né? É, E planejar a aula e, por momentos, você tem que estar competindo e ajudando as pessoas que estão competindo, né? Fora toda a tua vida particular, né? Como é que cara, você se divide nisso tudo aí? então, eu vou te falar que eu sou privilegiado, vamos dizer assim, porque eu confio bastante no que a Vanessa faz. Então, óbvio, eu fico de olho, olho no celular as coisas da academia, olho lá no computador, mas eu confio nela, então eu deixo ela na parte da gestão mesmo. Ela, óbvio, que vem falar com a gente quando tem que decidir alguma coisa, a gente tem que decidir, aí falar comigo e com o Zé. Mas eu tento me focar mesmo nas aulas e ela me dá essa liberdade de eu ter um espaço também para treinar, para fazer uma preparação, entendeu? Uhum. Mas não me ocupa muito espaço, então eu tenho tempo também para a família. Aí, tipo, eu vou dou aula e eu tenho a facilidade, que nem acho que você aí, de morar perto de casa. Então eu vou dou aula, volto para casa, almoço, vou dou aula, volto para casa de novo. Então eu não preciso ficar full time na academia, porque a academia ainda não precisa ficar aberta, tipo, de 9 da manhã a 8 da noite, entendeu? Porque Sim, tem os horários que não vai ter ninguém, não tem, já teve essa experiência, já fiquei um tempão na academia no início, pra ver e não tem ninguém que aparece na academia, então pra que ela vai ficar aberta só gastando luz, tudo. Então eu tiro esse horário, eu volto pra casa, faço as coisas de casa, faço algum planejamento, volto pra academia. Aí vou, e nesse meio tempo, quando eu volto pra casa, aí eu faço as coisas da Jeff Team também que eu tenho que fazer, entendeu? cara, Então, subdivide ainda mais, né? é. Então, tipo, nessas minhas horas vagas, eu tô no computador aqui fazendo as paradas da academia. E às vezes de manhã cedo sempre salvo um tempinho pra eu jogar um videogame também. Tem que ter. Mas não é, O mas meu eu tá lá falo, parado e eu não consigo nem pegar o controle, meu irmão. mas é o que eu tô falando, eu sou um pouco privilegiado porque a Vanessa faz muito bem esse trabalho de gestão, então sobra tempo pra mim. Porque Sim, se eu não tivesse ela aqui, eu acho que eu não ia ter muito tempo não. Eu ia estar muito mais atarefado. pode crer. Aí na academia vocês têm algum tipo de sistema, Não, né? então, Processo de é, patrocinador, é tudo planilha, Excel, Vanessa. não, a gente tem um sistema, a gente paga por mês, né? Não é tão caro, mas tipo, o sistema faz tudo, faz o controle dos alunos, tem todos os controles dos alunos, tem controle de mensalidade, o sistema já faz as cobranças No cartão. no cartão, então, tipo, eu posso dizer que agora, eu acho que uns 85% dos alunos pagam no débito automático. Então é muito mais fácil, eu não tenho dor de cabeça com isso. Sim, nesse Porque momento de pandemia isso te ajudou? Ou ajuda, o público daí dos Estados Unidos é tipo aquela galera, pô, tá tendo isso daqui,
eu não tô usando, não tô nem aí pra academia. Não, então, a gente deu muita sorte, mas, tipo, a gente teve uma perda, a gente teve uma galera que congelou a matrícula porque perdeu o emprego, a gente entende, a gente, tipo, congelou, a gente teve essa, mas a maioria manteve a matrícula, a maioria tá dando suporte pra gente. E a gente, tipo, tá fazendo as aulas online, a gente ficou disponível. Ó, se alguém tiver, tipo, você treina a esposa e o marido, né, os dois. Ó, se vocês quiserem, todo mundo que tem alguém para treinar, se quiser fazer uma videoconferência só com vocês, tipo aula particular, a gente está disponível, é só marcar o dia, a gente entra, explica a posição. A gente tá fazendo as aulas todo dia, para criança e para adulto, então a gente está fazendo alguma coisa. Mas a nossa realidade é tipo, a gente, o que eu realmente queria é tipo, ó, porra, nessa pandemia eu vou cancelar ninguém paga agora e começa a pagar depois de voltar, mas infelizmente se eu fizer isso, a academia vai quebra. Não tem Bom, como, não tem como. Aí o pessoal, tipo, super entendeu, a gente mandou um e-mail explicando tudo e o pessoal super entendeu e tá mantendo o pagamento. Pessoal, tem gente que nem entrou uma vez nas aulas online e tá mandando, tá continuando pagando. Teve aluno que ofereceu pagar o ano inteiro, falou, ó, se quiser, eu tenho dinheiro aqui, eu pago o meu ano inteiro se ajudar vocês. Nessa época eu posso pagar. Tipo, o pessoal, eu gostei disso, achei maneiro porque o pessoal entendeu e não cancelou. Não sei se em todas as academias tá acontecendo isso, provavelmente algumas não vão acontecer isso, mas o pessoal aqui entendeu e tá dando uma força pra gente. que maneiro. Esse daí também está muito associado a teu processo de tudo que você falou, né? Você Acredito que sim, né? é o cara que é acolhedor, você é o Hum. cara que desenvolve o senso de pertencimento nas pessoas, né? Acredito que isso até a nossa relação nasceu muito assim, né? Porque, tipo, Uhum, a gente se identifica muito nesse aspecto da gente ser muito sincero, da gente uhum. abraçar muito, acolher muito. Eu acho que isso é reflexo de você, né? E não só eu, como o Zé também, né? Tipo, a Pô, Zé, gente. nem se fala. É. Zé, pô, que maneiro, cara. João, a gente já está partindo para o final e eu queria Uhum. que você falasse sobre duas coisas. O que que você vai recomendar para os professores, né, que têm esse olhar aí rumo aos Estados Unidos? Vamos por essa primeiro. O que que você recomendaria para eles Para os professores que têm. que têm interesse em ir para os Estados Unidos? Cara, estude, tem que estudar. Estudar a língua é muito importante, saber falar o inglês é muito importante. E eu vi isso assim, quando eu vim para cá, eu achava que ia ser muito mais fácil. Todo mundo fala assim: "Ah, é fácil". Tem muita gente que demora muito para aprender o inglês aqui. E você vê que quando você chega aqui que realmente é importante. Então aprenda a língua do país que você for, não só os Estados Unidos, mas qualquer país. Aprenda a língua do lugar, estude. Veja, se você tem vontade de abrir uma academia, veja qual estado você está indo, qual cidade você está indo, como que funcionam as coisas nesse estado, como é que é a lei desse estado. Tipo, eu até anotei aqui essas coisas todas. Não vá pelas pessoas, tipo, você começa a pesquisar, o pessoal, ih, vai para esse estado aí, não, esse estado aí não é bom não sei o que, não. Não vá pelas pessoas, vá pela sua pesquisa. Pesquisa, entra nos sites certos, entra no site do governo do estado lá, do governo da cidade, pesquise e se atualize, porque o jiu-jitsu você tem que se atualizar. Então, a galera que está se atualizando muito nos Estados Unidos, eu tiro aqui os Estados Unidos porque eu tô aqui, né? Mas provavelmente no mundo inteiro. Então, se a galera que está aí no Brasil não quer vir para cá e não se atualizar, achar que, ah, não, o que eu sei já tá bom, não vai conseguir muita coisa, não. E uma parada importante, o pessoal acha que vem para cá e tipo, ah, tá nos Estados Unidos, tá bem, vou dar 2 horas de aulas por dia só e tá bom. Não, vai trabalhar. Vai ralar tanto quanto no Brasil. Eu falo, vai ralar tanto no Brasil. A diferença é que aqui, dependendo do estado aqui, a concorrência é muito menor. Então, tipo, você vai conseguir viver um pouco melhor do que no Brasil, mas ralando de todas as formas, entendeu? Fazer. É, Do preço. uhum. O preço que tu paga, tipo, eu tô conseguindo viver do jiu-jitsu, vir na minha academia, tenho minha casa, pago meu aluguel aqui, pago minhas contas, tenho meu carro,
não tô passando aperto, tô bem. Só que eu não tô milionário, não tô rico não. Tô trabalhando para isso e não é fácil. O pessoal acha que é fácil, não é. Tipo, e aí o pessoal acha assim: "Ah, mas é fácil ficar fora, longe da família", não é. Pô, no início aqui, não conhecia ninguém. Pô, passamos mó perrengue aqui. Eu e Vanessa, só ela, sem conhecer ninguém, sem falar direito inglês. Tipo, a gente paga um preço com essa distância de família, de amigo, numa cultura que é totalmente diferente. Então, tipo, vem preparada. Não vem achando que vai ser fácil, não, que não é. Sinistro. E uma recomendação para a galera que vai começar a carreira enquanto professor. O cara que está vislumbrando essa carreira de professor, vou abrir uma academia de jiu-jitsu, independente de ser nos Estados Unidos. Qual é o conselho que você deixa aí para essa galera que está Cara, vislumbrando esse caminho? eu vou deixar um conselho bem, assim, aberto, que é tanto para isso, tanto pra academia de abrir academia de jiu-jitsu, como pra vida. Tipo, seja positivo. Positivo sempre, pense positivo, por mais que você ache que tudo vai dar errado, que não vai dar certo, que, caralho, não, é muito difícil. Não, pensa que vai dar certo, pensa que você vai conseguir, que você vai conseguir. Isso é experiência própria, que eu, tipo, passei por uns perrengues na minha vida inteira e eu nunca deixei de pensar positivo e tudo foi acontecendo aqui, certo, tudo foi dando certo e tá dando certo ainda e eu vou manter esse meu pensamento positivo sempre. Que maneiro. João, para a gente encerrar nosso podcast aqui, né? Qual o aprendizado que você vai levar desse nosso bate-papo aqui? Sei que foi um momento aí de reflexão bem grande. Todo bate-papo que eu tenho com os amigos aí, né? A gente sempre relembra alguma coisa, a gente sempre olha por outro ângulo. Qual foi o aprendizado que você tirou aí desse nosso bate-papo? Aprendizado que eu consegui ficar falando sério quase que 1 hora, Caraca, é mesmo. sem Você falar bateu o merda, recorde, 52 sem, minutos. sem falar merda, sem falar besteira. Ai. Pode crer. Não, mas é isso, né? Aprendizado é que, tipo, o jiu-jitsu tá se profissionalizando e a galera tá se profissionalizando. Tu vê aí, eu tô aqui, você tá aí no Brasil e você que tá fazendo toda essa parte tecnológica da internet, tá muito mais avançado que eu e eu tenho que aprender bastante também. Então, e vou aprender. Tô Só aprendendo. aconteceu porque a gente conversou nos bastidores, rapaz. A gente conversa muito nos bastidores. Tem muita coisa de todo mundo aqui nesse trabalho que a gente está começando a iniciar, né? Tem um pouquinho Uhum. da nossa galera. Eu conversei muito com você, muito com o Gabriel Rainho, né? Mas não deixo de seguir os passos, né, do mestre Júlio, né? Uhum. De compartilhar ideias, sugestões, né? E promover o crescimento aí de todo mundo. Né? E o surgimento do canal nada mais é do que juntar isso tudo e botar num lugar só, né? Mas, João, eu queria te agradecer aí por essa oportunidade, a gente conversando, né? Graças a Deus a internet nos promove isso, né? Visto Uhum. que você está em outro lugar do mundo, né? Eu sou um cara muito realizado de ter você como amigo. Sei que qualquer hora do dia, da tarde, da noite, eu posso pegar o telefone e te ligar que eu vou ouvir uma palavra amiga, Não é? Me verdadeira. mandou uma mensagem hoje, 5 horas da manhã. Pois é, faz parte do cenário. Era 5 aí, era 7 e pouco aqui. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Nada, obrigado Beijo você aí por aí, ter. um beijo aí na família, Vanessa, Jojo, né? Essa barriguda aí, cuida dela, que tá vendo Obrigado lá. aí obrigado por abrir espaço aí para falar um pouco da minha história e espero que a galera curta aí e pegue algumas dicas aí. Se essas dicas funcionarem, tá ótimo. Essa é a ideia. Se uma pessoa pegar, já foi produtivo pra caramba, né? É Então a gente verdade. vai ficando por aqui, galera. Até a próxima. A gente se vê em breve. Um abraço, João. Fica com Deus, querido. Até Abraço, mais. mestre. Os. Os